apresentar para vocês. O meu nome é Maridalva, mas eu costumo dizer que Dalva tá de bom tamanho. Sou mãe de 5, 47 anos e hoje eu estou aqui para contar mais uma história que ninguém quer ouvir. E o tema da nossa história hoje é câncer, câncer de mama. Você conhece alguém que acabou de receber um diagnóstico ou que está durante um tratamento de câncer, ou você mesmo, alguém da família, um amigo próximo? O que é um diagnóstico de câncer, seja qual for o tipo, na vida de uma pessoa, o impacto que causa na vida da família, nos planos, nos sonhos? Eu sou uma sobrevivente de câncer de mama. No ano de 2008, eu, fazendo o autoexame enquanto tomava banho, eu descobri um carocinho que ele não estava lá. Na época eu não tinha convênio, eu tive que correr no SUS, conseguir uma guia, fazer particular para ir mais rápido. E porque quando você pega uma guia do SUS, você tem um desconto para fazer particular. E eu corri muito. Esse exame aparecia que eu não tinha nada, que estava tudo bem, estava tudo certo, mas algo em mim cobrava para ir um pouco mais além, porque eu vim de uma família onde a minha avó materna, minha mãe, tias, prima tiveram câncer de mama precocemente. E elas não sobreviveram, porque antes era tudo mais demorado, mais precário, a fila do diagnóstico. Hoje nós temos recursos e a gente corre, consegue o diagnóstico precoce, salva vidas, dá uma qualidade de vida após o tratamento. Então eu corri muito. E aí o exame deu que estava tudo bem, a mamografia que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava porque eu tocava naquele caroço, eu pensava, eu não sou louca, isso não estava aqui antes. Então eu corri muito para conseguir um convênio médico que eu pudesse pagar com muita dificuldade. As pessoas falavam, ah, mas o convênio não vai resolver. Mas eu sentia que para mim resolveria. Então eu corri, eu tive que... Isso, eu encontrei esse caroço em agosto, eu tive o resultado desse exame em setembro, tava tudo bem. Passei em alguns médicos, não, é que a mulher negra, ela tem mesmo tendência a ter caroço na mama, mas tudo bem, seu exame de sangue tá bem, você tá bem. Mas dentro de mim algo dizia, não, não tem nada bem, corre um pouquinho mais, luta pelos seus filhos, fica mais um pouquinho aqui, você conhece o histórico da sua família, muitas vidas já se perderam, então corra. E eu corri, em novembro eu consegui um convênio médico que cabia no meu bolso na época, e eu fiz esse convênio, esperei 30 dias, marquei as consultas e passei no médico, em um masto. Quando ele olhou aquele exame que eu levei, ele já comentou assim, ah, você tem um carocinho na mama esquerda, né? Eu olhei assim pra ele, ué, mas ele não me tocou, como ele adivinhou que eu tenho? Sei lá, né? Ele simplesmente olhou o exame e viu que tinha alguma coisa lá naquela parte preta da mamografia. Daí ele já falou, se troca que eu vou te examinar. Ele já me examinou, virou, a minha irmã estava me acompanhando, ele falou, então, a gente precisa de uma biópsia para ela com urgência. E aí nós saímos dali, fomos pedir para o convênio para fazer a biópsia. O convênio, lógico, era um convênio de menos de 40 dias, não ia cobrir. Eu retornei uma ligação para o médico e avisei, olha, o convênio não cobre, mas eu vou fazer vaquinha com a minha família e vou pagar pela biópsia, que na época era R$ 850, isso no ano de 2009. E aí o médico falou, pede para a paciente voltar no meu consultório. E eu voltei. 2 dias depois ele falou, não, você não vai pagar a biópsia porque pode acontecer de você precisar um tratamento, pode. Isso não quer dizer que você tenha câncer, mas é de praxe, então pode acontecer. E não vai dar para você ficar fazendo vaquinha com a sua família para pagar esse convênio. Eu acabei de voltar de um seminário em Barretos,
no Pio 12, eu deixei alguns contatos e eu vou te dar uma carta. Você vai procurar, você vai ligar no Hospital de Barretos, você vai pedir para agendar consulta, vão te pedir uma carta do seu médico, você vai mandar essa carta por fax, né? E daí eles vão agendar e agora vai ser com eles. Eu fiz, uma semana depois eu já tinha consulta agendada em Barretos. E aí em fevereiro eu já fui para Barretos. Na minha chegada lá o médico já me examinou, pediu que eu ficasse para o dia seguinte para fazer a biópsia. Pelo meu histórico, gente, assim, pelo meu histórico, ele achou por bem não esperar, até porque eu falei para ele que eu encontrei esse caroço em agosto e já estamos falando de agosto de 2008, eu já estava em fevereiro de 2009. Daí eu fiquei para o dia seguinte. Em volta do Hospital do Câncer de Barretos tem vários lugarzinhos para você dormir, não é caro, mas às vezes a gente não está preparado. Eles também trabalham com muito amor, com muito afeto, com muita vontade de salvar vidas. E aí tem também a Madre Paulina, que eles recebem essas pessoas de baixo poder aquisitivo, que naquele momento tá sem condição de estar pagando. Aí eu dormi em Barretos, no dia seguinte foi feita a biópsia, eles me liberaram, meu esposo na época ligou, a ambulância da minha cidade foi me buscar, vim para casa, 20 dias depois voltei em Barretos, resultado positivo, câncer estágio 4. Câncer de mama, estágio 4. Daí já pediram exame de sangue, eles agilizaram tudo, eles são muito humanos, né? Eu tenho essa dívida eterna com o Hospital do Câncer de Barretos. E aí eu já voltei com esse resultado que era positivo para câncer e com todos os exames de sangue prontos, já lá para sair o resultado para eles. 20 dias depois, passei no anestesista em abril, voltei para fazer a cirurgia. Era uma possível cirurgia, só um quadrante de mama, ia tirar um sentinela embaixo da minha axila. Se tivesse tudo bem, certo. Se não tivesse, dali a um mês, operariam a minha axila. Durante essa cirurgia de câncer na mama esquerda, de quadrante, eles fizeram o teste embaixo da minha axila. A minha axila tinha 3 focos de metástase. Então, imediatamente, eu já saí do centro cirúrgico com a axila operada e a mama operada um quadrante. Dali para frente foi a recuperação, foi difícil sim, saí cheia de dreno, teve a recuperação. Eu sou da cidade de Atibaia, então vem para Atibaia, volta para Barretos, mas eu acho que quando você está lutando pela tua vida, todo sacrifício vale a pena. Recuperada da cirurgia, fui para quimioterapia, 6 sessões de quimioterapia, assim, com 16 dias meu cabelo já tinha caído, minha sobrancelha caiu, os meus cílios caiu, não ficou pelo algum sobre o meu corpo, aquela sensação de que tinha 60 quilos e passou para 120, porque vem a retenção de líquido. Terminada ali a fase da quimioterapia, fui para radioterapia, 33 sessões. Gente, é difícil sim, é um sacrifício. Você vê a tua família sofrendo com você, morrendo com você, você tem medo da morte, ao mesmo tempo você fica depressivo, mas eu acho que a gente tem que encarar de frente todos os males e entender que a vida é uma só e vale a pena. Um diagnóstico de câncer, ele é terrível, seja qual for o câncer. Dizem que câncer... câncer de mama, você teve... Gente, câncer de mama é o que mais mata. Ele é mais comum justamente porque ele é o que mais mata. Mas quando você recebe um diagnóstico de câncer, seja qual for, você tem 2 saídas. Você mata o câncer ou o câncer te mata. Não tem uma terceira opção. E eu decidi que eu poderia até morrer na praia, mas eu morreria lutando. Eu venci. 2009 foi o ano de luta contra um câncer, mas eu venci. Eu tô aqui para dizer que tem cura, eu tô aqui para dizer que tem tratamento, mas que o calor humano, a família, o apoio do parceiro, da parceira, gente, isso é tudo. A nossa fé, a nossa sede, a nossa vontade de viver. Depois eu volto para contar para vocês que eu tive câncer de mama em 2009, sobrevivi, e também tive em 2017, sobrevivi.
tá? Mas moral da história, não importa qual seja o obstáculo, a tua vida vem em primeiro lugar. Lute por ela, que vale a pena viver. Se vocês quiserem mais detalhes, eu volto para contar. Mas hoje é mais um pedacinho da minha história, a história que ninguém quer ouvir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bola para frente, você vale muito, tá bom?